Olá, eu sou a Juju e você está no Vlog 8. Hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre a época de escola. Eu estudei tanto na paga quanto na pública e a pessoa em questão só tinha estudado na paga. Então, até certo ponto, tudo foi muito similar, até eu começar a contar sobre a minha experiência na escola pública. E a pessoa parecia incrédula com o que estava ouvindo. O fato é que eu estudei numa escola pública do primeiro ao terceiro colegial, e o período era de manhã. E como vocês sabem, dificilmente alguma coisa no Bostil vai ser bom. E essa não foi uma exceção. Primeiro, é que a essência do bostileiro já estava ali. É que não tinha um nome naquela época. No primeiro dia, logo que eu cheguei, percebi que eu era a única de uniforme. Recebi a minha mochila do estado com cadernos, réguas e o material completo. Fui até a sala designada e sentei. Estava lá esperando a aula começar e, em alguns instantes, simplesmente quebraram uma das janelas e enfiaram a lata de lixo para alargar o buraco. Pois é, bem-vindo ao Bostil. Diante de um comportamento desses, era de se imaginar que o professor fosse tomar alguma providência, mas tudo que ele fez foi olhar e falar, tá, e tentar seguir com a própria apresentação e, logo após, tentar passar a matéria, a qual ninguém estava interessado, a não ser eu e algumas poucas pessoas que estavam lá. Sei que é duro dizer isso, mas eu simplesmente decidi não me envolver com aquelas pessoas, nem mesmo fazer amizade com elas. Afinal, o que isso traria de bom para minha vida? Então, passei esses anos como um fantasma, falando apenas com as poucas pessoas decentes daquela sala, que dava para contar nos dedos de uma mão. Essas poucas pessoas se formaram e atingiram um bom patamar, inclusive 2 delas estão morando no exterior. O problema é o resto, os bostileiros. É lógico que nada de bom veio deles, e que para eles está tudo bem, a cultura onde eles estão inseridos favorece isso. Sabe, essa coisa de não evoluir, de não tentar se tornar uma pessoa melhor. Enfim, durante o primeiro colegial, o meu pai me deixava na escola de focos, porque era caminho do trabalho dele, então não havia mal em me deixar na porta da escola. E querendo ou não, era uma atenção e uma mordomia que o meu pai me dava. E não demorou muito para o pessoal da minha classe começar a achar ruim comigo. Diziam coisas como, ai, a Patizinha, papaizinho tem que deixar na porta da escola. Ou então, a Pleiba tem que ser deixada na porta da escola. Diziam essas coisas com desdenho e a verdade é que eu tava cagando pra isso. Afinal, ir de carro é muito mais confortável e rápido do que ir de ônibus. Mas o ponto é aquela coisinha não declarada, a inveja. O bostileiro não é amigo de ninguém e ele só tá ali para tirar proveito de você, alguma vantagem, falar mal nas tuas costas ou rir de alguma desgraça que acontece na sua vida. E é lógico, denegrir qualquer coisa boa que você tenha e ele não. E o triste é que, mesmo depois de anos, a maioria dessas pessoas não evolui. Aconteceu de eu pegar um Uber para o trabalho e o meu Uber ser justamente um desses garotos da época da escola. Era um motorista com poucas viagens, o carro novo. Como de costume, sentei atrás do banco do motorista e fui observar a paisagem enquanto ia para o trabalho. Foi então que veio. Ei, você por acaso não é a fulana que estudou em escola tal? Eu olhei pelo espelho do retrovisor e ele, é você sim, você é a fulana. Lembro que você era a única que teu pai te deixava de carro na porta da escola. Você mora bem, bairro legal esse. Essas observações foram o suficiente. Ignorei e continuei olhando para a janela. Mas um bostileiro é sempre um bostileiro. E mesmo na posição de prestador de serviço, ele não soube respeitar o cliente. E continuou com a observação de, você continua a mesma coisa. E continuou falando sobre os tempos de escola, sobre coisas que me deixaram muito chocada na época. Enfim, quando ele me deixou no trabalho, eu desci, abri o portão, entrei, e a primeira coisa que eu fiz foi dar uma estrela, um péssimo atendimento e bloqueá-lo, porque ninguém precisa desse tipo de gente na sua vida. E o engraçado é que esse Fox, que foi autor de grandes controvérsias na minha adolescência,
Ele foi passado para o meu irmão como o primeiro carro dele, quando ele fez 18 anos, e anos depois, meu irmão foi vender esse mesmo Focus. E quem o comprou foi justamente mais um dos garotos que estudou comigo no colegial. Fui eu quem o atendeu para apresentar o carro e, infelizmente, ele me reconheceu. Acho que o meu rosto é bem marcante no fim das contas. Para falar a verdade, eu nem sabia quem aquele homem era. O problema foi que ele falou: você me parece familiar, você não é a fulana que estudou naquela escola tal? Eu sou o ciclano que estudou na sala X, que estava junto com você. Isso já me virou o estômago de uma forma indescritível. Então, para evitar o mesmo desconforto que passei com o motorista de Uber, eu disse: não, eu sou a ciclana e eu nunca estudei nessa escola. Pedi um instante e saí correndo para chamar o meu pai para tratar logo com ele sobre os negócios do carro. O colegial público no Bostil foi realmente uma época sombria na minha história. Eu tive depressão por causa disso, eu não conseguia ter vontade de levantar para ir para aquele antro. Nessa escola, os alunos podiam simplesmente sair da classe para ir ao banheiro ou tomar água, à vontade, sem pedir permissão para o professor. Então os engraçadinhos começaram a sair da sala e a bater a porta de ferro com força para atrapalhar a aula. Numa dessas, o professor se irritou e falou que ninguém mais ia sair, e fechou a porta. Não tinha chave, ele só fechou a porta. Um dos alunos levantou e falou: mas se você não me deixar, eu tô apertado, eu vou ter que fazer aqui na classe. Todo mundo riu, menos as poucas pessoas decentes. E o professor, acho que ele estava duvidando, ele falou: então pode fazer, eu vou continuar dando minha aula. Pois esse ser humano foi até a frente, pegou o lixo, arriou as calças e cagou no lixo em frente a toda a classe. Os bostileiros começaram a rir, o professor ficou chocado, eu estava incrédula e o cheiro de merda estava por toda parte. Como é uma escola pública, é lógico que o cestinho não tinha nem mesmo um saco. E é lógico que a tiazinha da limpeza precisou tirar o touroço de lá e lavar o cestinho. Outra coisa bizarra aconteceu quando eu saí mais tarde, porque estava copiando uma coisa na lousa. Demorei uns 5 ou 10 minutos e foi o suficiente. Peguei minha mochila e estava passando pelo corredor, todas as portas das classes abertas, quando, ao passar por uma, tinha um casal fazendo sexo no meio da sala. Simples assim, a guria apoiada na mesa do professor e o moleque atrás dela. Fingi que não vi, mas fui embora chocada. O que mais eu posso pensar de uma situação dessas? Eu já peguei algumas dessas também no banheiro feminino, onde as moças LGBTs iam para se pegar. Então, ai de mim se fosse usar o banheiro. E outra também de banheiro aconteceu com um masculino, onde eles tinham entupido as privadas e quebrado uma. Mas quebrar mesmo, de deixar em pedaços. E então, como eles precisavam fazer as necessidades, eles iam até a porta do banheiro, aquela que divide o banheiro do corredor, abaixavam as calças e faziam ali mesmo o número 1 ou o número 2, rindo e apodrecendo ainda mais o ambiente onde todos estavam. Os bostileiros à volta riam e eu não conseguia me conformar. Então, chegou uma hora em que isso estava tão terrível para mim que eu parei de ir. Eu me sentia mal no meio daquelas pessoas, de verdade. Era um antro de uma perversidade, algo animalesco. As pessoas eram insalubres. E sabe qual é o pior? É que esse é o meio de vida delas. E dificilmente elas serão melhores do que isso. E essas pessoas provavelmente já têm seus próprios filhos. E essas vidas já estão corrompidas por este meio. Tanto que nós vemos o caos que é na escola pública. Porque o bostileiro não liga para mais nada além de si mesmo. De estragar tudo que tem ao redor e de tentar prejudicar tudo que for melhor do que ele.
Eu não tive o apoio dos meus pais para o que eu fiz a seguir. No terceiro ano do colegial, eu abandonei a escola. Eu não queria mais ir para aquele antro. Eu não aguentava mais aquela subcultura. E eu precisava me curar daquela imundície. Então, se você é jovem e está inserido nessa subcultura do bostileiro, seja por qual motivo for, se você está cursando o primeiro colegial ou o segundo e não aguenta mais, o que eu te digo é, simplesmente abandone isso. Você não precisa disso. Eu descobri isso tarde, mas você pode conversar com seus pais e mesmo que eles não aprovem, não vá. Isso vai fazer mal para você, faz mal para sua alma. Nenhum ser humano decente merece estar em um lugar desses. O que eu sugiro que você faça é a mesma coisa que eu fiz. Espere completar os seus 19 anos e entre em um EJA. As pessoas que estão lá são mais velhas e estão mais interessadas em estudar do que aqueles bostileiros que estão ao seu redor. Espero que essa minha experiência sobre o ensino no Bostil tenha entretido você, talvez até te ajudado de alguma forma. Sinceramente, gostaria de saber se vocês já passaram por alguma coisa parecida ou o que fariam se estivessem em uma situação dessas. É só deixar aqui nos comentários para que possa ser lido. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para mais podcasts. Obrigada por tudo. Tchau!